O dia de hoje marca a transição política nos Estados Unidos, com a posse de Donald Trump como presidente. O comício de ontem à noite, para os seus apoiantes, iniciou o quadro geral do seu mandato e a matriz de gestão dos próximos 4 anos na Casa Branca. E não trará nada de novo, por muita suavização no tom e na forma que queira ensaiar. A administração Trump retornará ao isolacionismo e ao protecionismo económico, com que no seu mandato anterior destruiu as bases do processo de globalização crescente desde a década de 90 do século passado, e que se traduziu numa maior integração das economias, dos fluxos financeiros e de capitais, na circulação de mercadorias e até de pessoas e bens. Donald Trump fechou os Estados Unidos sobre si próprio e prepara-se para o voltar a fazer. Como? Através das ameaças de agravamento das taxas e tarifas alfandegárias sobre os bens importados, do protecionismo industrial interno, do controle das fronteiras e da circulação das pessoas, sob a capa genérica do combate à imigração. Mas também através do abandono dos mecanismos e instituições de governação global, como fez no passado, retirando os Estados Unidos da Unesco ou do Acordo de Paris e enfraquecendo o sistema de defesa atlântica representado pela NATO, com ameaças de abandono da organização. O presidente dos Estados Unidos, um Estado federal, tem uma estratégia de dividir para reinar. Prefere relacionar-se com os Estados de per si e faz tudo para desunir os blocos que se opõem aos seus interesses, como são os casos da União Europeia, do Mercosul, da ASEAN ou da União Africana. Procura vencer dividindo. O isolacionismo e o protecionismo económico andam a par do expansionismo do poder e da visão imperial do mundo bipolar dos tempos da Guerra Fria. Com um senão, o surgimento de outros protagonistas, outros interesses relevantes, mesmo quando arrastam um caos criativo, mas perigoso, nos equilíbrios institucionais globais. A ameaça é o método em que a negociação política dá lugar à imposição. O cessar-fogo em Gaza é exemplo, como o são igualmente as parlapatices sobre a Groenlândia, o Canadá ou o México. As prioridades estratégicas da gestão de Trump vão transparecer nas primeiras horas da sua presidência, através das tão proclamadas ordens executivas, isto é, ordens e diretrizes à administração sobre medidas e setores de iniciativa direta do presidente e que não passam pela aprovação do Congresso. Estas ordens executivas não produzem efeitos imediatos. Sinalizam apenas as prioridades dadas à administração, no respeito pela Constituição e pela lei, obviamente. Daí a controvérsia provocada pela anunciada ordem executiva para repor o TikTok nos Estados Unidos, contra a decisão do Congresso, em lei, e do Supremo Tribunal, em decisão, que se mantêm. Será curioso perceber para que lado pende a balança do poder. Se para o lado dos interesses dos que Biden chamou de oligarcas americanos das tecnologias, se para o lado das instituições democráticas e de direito. Cheira-me que será para os primeiros. Diz-se que vai anunciar cerca de 200 ordens executivas nos próximos dias. Joe Biden, nas 2 primeiras semanas, publicou 28. Diferenças. Uma última nota, mas é nem por isso menos relevante. Há um ciclo de reaproximação dos Estados Unidos à África, que a diplomacia da administração Biden evidenciou. Há uma quase total ausência de sinais sobre o futuro dessas relações na administração Trump, o que só confirma que, para Trump, os outros países são, acima de tudo, um custo para os Estados Unidos. E se forem da África, ainda pior. 4 anos passam depressa, mas podem deixar um lastro de destruição nas relações entre Estados e, principalmente, nas sociedades.